brigadeiro, os ovos com açúcar até isso triplicar de volume e ficar desse jeito aí. Depois a gente vai incorporar a farinha de trigo delicadamente e reservar. Em outro recipiente a gente vai colocar água quente, cacau em pó e óleo e vai misturar também muito bem. Junta tudo, misture e por último acrescenta o fermento e o bicarbonato. Transfere essa massa para uma forma só com papel manteiga no fundo e é só levar para assar. Pro brigadeiro de maracujá, a gente vai bater a polpa do maracujá no liquidificador e vai coar para tirar o excesso de semente. Leva isso pro fogo médio até reduzir e é só deixar esfriar. Também pro brigadeiro de maracujá, a gente vai fazer um brigadeiro branco com leite condensado, leite em pó e creme de leite. Leva pro fogo médio, mexendo sem parar até chegar nesse ponto onde ele cai em blocos, mas não em blocos finos. Com a geleia de maracujá e o brigadeiro branco já frios, a gente vai juntar um no outro e a gente vai ter esse recheio de maracujá maravilhoso. Pro brigadeiro eu usei a mesma receita que eu ensinei lá no meu bolo de 1 milhão, então se você não viu, já vai lá ver. Pra montagem é só partir o bolo no meio, colocar uma metade na forma forrada com plástico, molhar com uma calda de água e açúcar. Aí você coloca todo o recheio de brigadeiro de chocolate, todo o recheio de maracujá. Cobre com a outra metade do bolo, molha ela também, daí é só cobrir e levar pra geladeira de um dia pro outro. Finalizei com mais brigadeiro e granulado e embrulhei nesse papel rosa que eu achei a coisa mais linda. Eu criei um guia com 45 sobremesas maravilhosas, onde eu te ensino passo a passo e dou várias dicas muito boas. E também fico à disposição. Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer o bolo olho de sogra, uma combinação incrível de doce de leite, leite ninho e ameixa. Começando pela massa, eu adiciono os ovos, bato por 5 minutos, logo após adiciono o açúcar e bato por mais 5 minutos. Peneiro a farinha de trigo para evitar gruminhos e vou mexendo delicadamente para não ativar o glúten da farinha de trigo. Coloco o papel manteiga e já adiciono essa massa linda nessa forma. Levo para assar a 180 graus por 40 minutos e tenho esse pão de ló macio, fofinho e delicioso. Para o recheio de doce de leite, eu vou utilizar o doce de leite e uma caixinha de creme de leite. Vou mexer tudo até dar o ponto de brigadeiro. Para o recheio de leite ninho, vou estar utilizando leite condensado, creme de leite e o leite em pó. Mexo tudo muito bem fora do fogo, logo após ligo o fogo e vou mexendo até engrossar e dar o ponto de brigadeiro. Para preparar o chantilly, vou bater ele bem gelado por 10 minutos. Doce de leite já frio, você vai adicionar 3 colheres de creme de leite e vai bater isso tudo muito bem até obter essa textura maravilhosa. Recheio de ninho esfriou, adicione 4 colheres de chantilly bem gelado, bata isso tudo muito bem até ficar assim cremosão. Para molhar o bolo, eu vou adicionar leite condensado e água filtrada. Para a montagem do bolo, adiciono um saquinho plástico, coloco a primeira parte do bolo, já venho com a minha calda e vou molhando isso tudo muito bem. Venho com meu doce de leite, já vou espalhando tudo muito bem, adiciono a ameixa picadinhas em calda e a segunda parte do recheio de ninho. Coloco a outra parte do bolo e vou finalizando molhando dessa forma como vocês estão vendo. Finalizo, coloco dentro da geladeira por aproximadamente 8 horas. Passado esse tempo, já vou para a finalização do bolo. Na cobertura, bato o chantilly que sobrou com 1 colher de leite ninho. Se quiser, adicione um fio de leite condensado para deixar mais lisinho. E está pronto o bolo olho de sogra, fofinho, cremoso e irresistível. Difícil é comer só um pedaço. Comenta aí se você gostou. Eu tava com desejo de comer esse bolo bombom de morango cenourinha, então bora comigo fazer. A massa fica super fofinha e o recheio bem cremoso. E pra receita, em um bowl, vou começar acrescentando 4 ovos azuis. E tem que ser azuis, senão sua receita não vai dar certo. Vou adicionar 1 xícara de açúcar, 1,5 xícaras de leite, 1 xícara de óleo
ali uma xícara de cacau 100%. Lembrando que a minha xícara é de 180 ml, vou levar isso tudo para bater muito bem até ficar bem homogêneo. E em seguida eu vou acrescentar 2 xícaras e meia de farinha de trigo e uma tampinha de fermento, que é a mesma medida de uma colher. Vou bater isso tudo delicadamente até ficar essa massa lindona assim, e vou transferir para uma forma já untada e levar para assar no forno a 180 graus por 45 minutos. Enquanto o bolo assa, vou fazer o recheio. Em uma panela bem bonita, adicionei o creme de leite, o leite condensado, o leite em pó e a manteiga. Vou ligar o fogo e mexer isso tudo muito bem até chegar no ponto de brigadeiro, de enrolar assim, ó. E vou deixar esse brigadeiro esfriar totalmente. Depois de frio na batadeira, vou adicionar o chantilly, vou esperar chegar no ponto e aí vou adicionar aquele recheio que a gente acabou de fazer totalmente frio, tá? Lembrando que seu recheio tem que estar frio, porque senão não vai dar certo. Depois do bolo já assado, vou dividir essa massa em 3 e na mesma forma que a gente fez o bolo, eu vou adicionar um saquinho, vou adicionar um pedaço da massa, vou molhar o bolo com leite e aí vou entrar com os morangos e depois eu vou entrar com o recheio e vou fazer sucessivamente até chegar no topo. Para finalizar, adicionei o último pedaço de massa e vou deixar esse bolo na geladeira de um dia para o outro. Em seguida, depois do bolo já gelado, vou adicionar uma ganache, espalhar essa ganache bem de chocolate e depois, para decorar, tô usando aqui morangos, uns morangos bem morangudos mesmo. E aí finalizei ali no centro com granulado e fácil assim, tá pronto esse bolo bombom de morango, que é uma delícia. E sem contar que é muito fácil de fazer, só não é tão rápido. Aproveita e já me diz aí, cenourinhas, qual a próxima receita você quer ver por aqui. Um beijo!